Olá, que a paz de Cristo esteja em sua casa, em sua família, em seu casamento. Aqui estamos para mais um dia, para aprendermos mais um pouquinho da palavra de Deus. E como você já sabe, fico muito feliz, muito contente de ter você aqui comigo. Primeiramente, vamos fazer a nossa leitura. Sempre é assim, como você já sabe, né? Fazemos a leitura de um capítulo e depois estaremos estudando, meditando aquele capítulo. Esse estudo é um estudo simplificado, de uma forma simples e profunda, para trazer o seu entendimento, porque muitas pessoas falam para mim que não conseguem entender a Bíblia. E isso é triste, porque a Bíblia é um rio inesgotável de sabedoria, de palavra, de direcionamento, que vai trazer paz ao seu coração, direcionamento para o seu dia a dia, te dar respostas, né, para muitas questões da nossa vida, do nosso dia a dia. Então, é muito importante estudarmos a palavra de Deus, principalmente nos dias que nós estamos vivendo, dias difíceis, a qual existem muitas perguntas, tristeza na alma. E a palavra de Deus nos traz um conforto, alegria e motivos para viver, né? Então vamos lá? Estamos estudando a segunda carta de Paulo aos Coríntios e hoje estaremos fazendo a nossa leitura no capítulo 9. Não tenho necessidade de escrever-lhes a respeito dessa assistência aos santos. Reconheço a sua disposição em ajudar e já mostrei aos macedônios o orgulho que tenho de vocês, dizendo-lhes que, desde o ano passado, vocês da Acaia estavam prontos a contribuir e a dedicação de vocês motivou a muitos. Contudo, estou enviando os irmãos para que o orgulho que temos de vocês a esse respeito não seja em vão, mas que vocês estejam preparados, como eu disse que estariam, a fim de que, se alguns macedônios forem comigo e os encontrarem despreparados, nós, para não mencionar vocês, não fiquemos envergonhados por tanta confiança que tivemos. Assim, achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então, ela estará pronta como oferta generosa e não como algo dado com avareza. Lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá
e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio desta prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Graças a Deus por seu dom indescritível. Mais uma vez, Paulo está reforçando, está novamente falando sobre a oferta, sobre as contribuições para os crentes pobres de Jerusalém. Os princípios aqui definidos são ensinos para os crentes e para as igrejas de todos os tempos. Não importa, se era numa época passada ou se é nesta época. Este é um exemplo. Essa situação que Paulo traz para nós, que escreve essa carta aos Coríntios, é muito importante nós estarmos a par disso e estarmos conscientes sobre este problema, sobre a necessidade dos nossos irmãos. No versículo 6, Paulo fala assim: aqueles que semeiam pouco e aqueles que semeiam muito. O cristão pode contribuir generosamente ou com avareza. Muitos contribuem ou ajudam por obrigação, porque alguém está observando, para agradar alguém, e às vezes também não faz com alegria, com amor. E é isso que Paulo nos traz o entendimento. E é impossível. A sua colheita será conforme a sua plantação. Não tem como você plantar 2 alqueires e querer recolher, e pensar em colher 3 alqueires, 4 alqueires. Então, a sua colheita será conforme a sua plantação. Conforme você plantou, você colherá. O interessante é que Paulo, ele não fala da quantidade. Ele não está enfatizando aqui a quantidade da oferta, mas ele está falando da qualidade, dos desejos e dos motivos do coração, da forma que nós ofertamos. Como eu já falei aqui, a Bíblia nos fala, Jesus falou da oferta da viúva. Ela entregou apenas 2 moedinhas, deu uma oferta pequena, mas Jesus falou que a oferta dela seria a melhor, era a melhor. Mas você vai falar assim, mas como seria melhor se era só 2 moedinhas? Mas porque aquela moedinha era a única que ela tinha. Era a única moeda
que ela deu o melhor que ela tinha. Então, a intenção da oferta não é trazer a mais, a maior, uma quantidade maior, mas é abençoar o nosso irmão, abençoar a obra de Deus de uma forma sincera, com alegria e fazendo o meu melhor. Cada um tem o seu melhor. O meu melhor não é o seu. E assim vice-versa. E não adianta nós pensarmos que estamos enganando a Deus. Nós não conseguimos enganar a Deus. Deus conhece o nosso coração e sabe o que há. E Ele consegue decifrar e entender quando eu estou fazendo aquela oferta com alegria, fazendo o meu melhor. No versículo 8, Paulo fala assim: abundar em vós toda graça. O crente que contribui com o que pode para ajudar os necessitados, verá que a graça de Deus suprirá o suficiente para as suas próprias necessidades e até mais, a fim de que possa ser fecundo em toda boa obra. Eu tenho certeza que aquele que abençoa, o segredo de ser abençoado é abençoar. Todo aquele que retém não é uma pessoa normalmente próspera. E às vezes ela pode se considerar próspera em alguma área, mas se você der uma olhada em todos os ângulos da vida dela, você pode ver uma amarração em sua vida. Porque se você abençoa, você é abençoado. Não existe outro remédio, não existe outro segredo. O segredo é abençoar. No versículo 11, ele fala assim: em tudo enriqueçais, para que a generosidade seja manifesta exteriormente, o coração deve estar enriquecido de amor e compaixão sinceros para com o próximo. Dá de nós mesmos e daquilo que temos resulta em suprir as necessidades dos nossos irmãos mais pobres. Louvor e ação de graças a Deus. É impossível uma pessoa ser grata a Deus e não abençoar o seu irmão. É impossível aquele que tem o entendimento de que tudo que ele tem, de que toda a sua riqueza, que as bênçãos de Deus que está no seu trabalho, no seu dinheiro, na sua casa, provém de Deus, e ele não ser uma pessoa abençoadora, e ele não estender a mão para abençoar o seu irmão. Aquele que verdadeiramente tem o Espírito Santo, ele tem um coração doador, ele não se apega ao dinheiro. Claro, o dinheiro é importante e nós temos que aprender a lidar com o dinheiro, né? Precisamos entender como economizar, como trabalhar, como administrar, mas nós não devemos deixar que o nosso adversário nos segure ou nos impeça de abençoar o nosso irmão, o nosso próximo. Para que estamos retendo tanto se a nossa casa não é aqui? Se o nosso Deus está preparando um lugar melhor, nós temos sim que comer o melhor dessa terra, que provar o melhor dessa terra, de termos vamos dizer assim, regalias, né? Comermos bem, dormirmos bem, mas eu não acredito que alguém que tenha verdadeiramente o Espírito Santo possa deitar sua cabeça em seu travesseiro e dormir bem, sabendo que ao seu lado tenha alguém que precisa, tenha o seu irmão
A Bíblia diz que aquele que despede o seu irmão, sabendo que ele está precisando, está com fome, e você simplesmente despede ele dizendo Deus abençoe, Deus é com você, e não socorre o seu irmão em suas necessidades, está pecando, está cometendo um pecado, porque amar a Deus é amar o nosso irmão. Se você diz que ama o seu irmão e não provém e não cuida do seu irmão, você também não ama a Deus, porque amar a Deus é amar ao nosso próximo. Que neste dia nós possamos refletir um pouco sobre isso. Nós devemos sim levar a boa semente, o Jesus que transforma, que liberta, mas nós também devemos nos preocupar com a necessidade, com o vestir, com a alimentação, com a mesa do nosso irmão, com a despensa do nosso irmão. Devemos nos compadecer do nosso próximo, né? A Bíblia diz também que Paulo falou que aquele que não cuida dos seus é pior do que um infiel, e que possamos também nos preocupar com os nossos, com aquele da nossa casa, com os nossos parentes, com os nossos irmãos de sangue também, e que neste dia o Espírito Santo possa esclarecer melhor ao seu coração, porque eu tenho observado, visto e vivido. Tenho visto muitas pessoas com muita hipocrisia, liberando pessoas, dizendo Deus abençoe. Mas nós temos que entender que Deus usa pessoas para ser um canal de bênção. Se o ser humano reter, como que ficará o nosso irmão? Deus usa pessoas que você possa ser, que eu posso ser uma bênção na vida do meu irmão, que eu posso ser um canal nas mãos de Deus, que eu possa estar disponível e que eu possa ser sensível à voz do Espírito Santo em decorrência às necessidades do meu irmão. Que este dia você possa dar uma olhada ao seu redor, dar uma olhada na vida do seu irmão, na sua casa, na sua família, e que você possa ouvir a voz do Espírito Santo e que possamos ser uma bênção, sermos abençoadores e com certeza seremos recompensados e abençoados. Os nossos filhos verão isso. Os nossos filhos serão aquilo que eu sou. Eles estão vendo as nossas atitudes de cristãos. Se eu falo, mas não ajo, as minhas ações falam mais do que aquilo que eu falo. Os meus filhos estão vendo as minhas atitudes, as minhas ações decorrente com os meus irmãos, com o meu irmão, e provavelmente ele seguirá e fará conforme eu faço e agirá conforme as minhas ações. E que neste momento o Espírito Santo possa te guiar, que nós possamos ser um canal de bênção, que o Espírito Santo possa falar melhor em seu coração. Eu sou Geisa Pingo, terapeuta cristã. Estou aqui para te ajudar. Se você precisa de um aconselhamento, se você precisa de um direcionamento, vou deixar aqui na